Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral. E dando continuidade à resolução das nossas questões aqui do sistema PASSE. Questão de número 65. Competência 3, habilidade 11. E vamos para ela. A cultura nazifascista, então uma questão que vai trabalhar o período entre guerras, vai trabalhar os estados totalitários, né, o nazifascismo. A cultura nazifascista não pode ser vista como algo exclusivo da Alemanha de Hitler, da Itália de Mussolini e do Japão de Hirohito. Excelente observação. Ele está colocando que esse estado totalitário, o nazifascismo, não é uma exclusividade da Alemanha hitlerista, da Itália de Mussolini, tampouco do Japão de Hirohito. Não é exclusivo dessas civilizações, desses povos, desses países. Formou-se de uma conjuntura mundial, da crise social de ampla envergadura, compreendendo a economia, a política e a cultura. No caso da década de 20 e continuando nas décadas posteriores. Ora, o texto está tratando de uma conjuntura, como sendo ela a responsável pela instalação dos regimes totalitários no mundo. E de fato nós tivemos regimes totalitários, além de Japão, além da Alemanha, além da Itália, nós tivemos na Espanha, nós tivemos em Portugal, nós tivemos aqui no Brasil. Então, e essa expansão dos regimes totalitários, como está dizendo o texto, é fruto de uma conjuntura que era uma conjuntura de crise, vinda da crise também de 29, é bem verdade, mas também de uma crise de um certo medo, que era a expansão a nível político, a expansão das ideias socialistas. Havia um temor, né, da classe média católica, havia um temor dos latifundiários europeus, dos grandes proprietários de terra, da burguesia industrial europeia, de que acontecesse na Itália, de que acontecesse na Alemanha, mas pegando especificamente no caso da Itália, que é o início dos estados totalitários, em 1922, Benito Mussolini assumiu o poder, havia um temor de que acontecesse na Itália aquilo que já havia acontecido um pouquinho antes, em 1917, na Rússia, que era uma revolução proletária, uma revolução socialista. E essas revoluções, elas questionavam a propriedade. Uma revolução socialista, ela questiona o capitalismo. Então, nesse sentido, havia esse temor a nível político da expansão, né, dos partidos de esquerda. Havia uma ameaça do comunismo, do socialismo dentro da Europa. E o Estado totalitário ele foi visto como a alternativa. Ele foi tanto uma alternativa para o fracasso das ideias liberais a nível econômico e político, como também ele seria a grande alternativa para a ameaça do socialismo, do comunismo no mundo. A conjuntura política a qual o texto se refere é o OA. É o fortalecimento do liberalismo político? De forma alguma, a letra A não pode estar correta. Afinal de contas, nós vamos ter um colapso, uma crise do liberalismo, tanto a nível econômico quanto político também. Afinal de contas, havia uma certa desconfiança, né, da sociedade europeia com relação aos políticos tradicionais, por não serem capazes tanto de enfrentar a crise pós-Primeira Guerra Mundial, como também não se mostravam capazes, eficientes, para enfrentar a crise que se agrava em 1929 com a crise de 29. A letra B diz a expansão imperialista na Ásia e na África. De forma alguma. A expansão imperialista europeia na Ásia e na África, ela acontece no século XIX. Esses regimes são do século XX. A crise do socialismo nos estados da Europa. Bem, aí nós temos a alternativa, de fato, a crise do socialismo, a letra correta, a letra C. Né? Havia crise do socialismo não, que é isso? De forma alguma. Não é a crise do socialismo, essa é a sua expansão. Né? Nós não temos a crise do socialismo, a crise do socialismo vai acontecer no século XX, né? com a queda do Muro de Berlim. Nós vamos ter, na verdade, a letra D, a expansão das ideias socialistas na Europa. E essa expansão das ideias socialistas, como eu estava comentando, provoca um mal-estar e um clima de medo, de temor de setores da sociedade europeia. Realmente, letra correta, letra
de